queridos, como é que vocês estão? Meus queridos e minhas queridas alunas, agora do turno matutino e vespertino também. Hoje, na nossa aula de História e Geografia, vamos aprender mais uma invenção. Invenção e trabalho. Será o que tem a ver invenção com trabalho? Você acha que essas invenções que você já aprendeu neste bimestre contribuem para o nosso trabalho, para o trabalho da mamãe, do papai, para a sua educação? Quem respondeu sim, ó, contribui sim, elas contribuem, né? Para esse desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida. Isso mesmo. Abra seu livro Ângulo lá na página 181. Nós vamos trabalhar a página 181 e você vai realizar a atividade da página 182. Vamos lá? Invenções e trabalho. Os seres humanos utilizam a tecnologia e inventam alguns instrumentos que facilitam a realização de diversos trabalhos. Como a tia Lidane falou, né? Facilita, contribui por meio de novas invenções profissões que não existiam, são criadas. Algumas acabam sendo modificadas e outras deixam de existir. Sabe por quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia ela vai avançando, ela vai melhorando cada época, cada período ela vai melhorando. Então, como a tia Lidane falou na aula passada, quando você estiver adulto, ó, a tecnologia vai estar mais rápida, mais eficiente ainda nas nossas vidas, na sua vida principalmente. Olha só, vamos observar as duas imagens. A primeira, a imagem 1. O que você está vendo na imagem 1? Escreve aí para a tia Lisane. Vamos observar, olhar direitinho. Muito bem, na imagem 1 tem uma pessoa, né, um homem, e ele está usando o quê? Computador. Porque tecnologia tem a ver também com a criação do computador. Que vai o quê? Evoluindo, vai modificando, vai melhorando cada dia, a cada dia. Essa invenção do computador, ela representa o quê? Um instrumento tecnológico de um programa, ou seja, de um programador. Essa pessoa que está aí sentada é um programador. A profissão dele é o quê? Programador. Aqui nós temos um programador, nós temos design também, que cria várias logos. Isso porque é importante a tecnologia. Na imagem 2. Na imagem 2 já muda um pouquinho. Na imagem 2 tem o quê? O que vocês estão observando? Na imagem 2 tem o quê? Tem um astronauta. Olha que interessante. Você acha que a tecnologia também facilita a vida dos astronautas? Será por quê? Será que eles usam roupas especiais? Usam sim. Se não existisse a tecnologia, se não existisse esse tipo de roupa para os astronautas, eles não conseguiriam fazer o que eles fazem, que é visitar outro planeta. Isso mesmo. Graças à tecnologia, muitas atividades dos seres humanos foram aperfeiçoando, foram melhorando e ampliando. Inúmeras pessoas passaram a viver melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Na imagem 1, qual é a tecnologia utilizada? E na imagem 2, o que você, a Lisane já falou? Fala aí. A tecnologia aqui do programador, e aqui são as roupas, são a tecnologia do astronauta. O que facilita para ele fazer? Porque astronauta também é uma profissão, como programador, como outras que tem, não é? Que você já conhece.
Lá na página 182, deixa eu utilizar em lugar aqui. Observa também a imagem. Olha só, tem várias imagens nessa aqui. A imagem 1, observe a imagem 2, imagem 3, 4, 5. Olha só, será que quando eu observo essas imagens, eu vejo transformação, eu vejo mudanças? Ótimo, tem sim, tia Elisane, tem várias mudanças. Então, como você já analisou as imagens, olha só, o trabalho desse profissional pode ser modificado. Primeiro está o quê? Com uma enxada. E depois da enxada vem o que na imagem 2? Ele está com um animal, ele está empurrando o animal. Na imagem 3, já tem o que? Os animais já estão levando esse instrumento, já facilitou para o homem, ó, já facilitou aqui para ele. Na imagem 4, já tem um trator. Olha só, em vez do homem empurrar, ele vai só operando. E na imagem 5, o trator já tem o que? Essas lâminas que vai facilitar a capinar o mato, a tirar a sujeira. Então, do início ele tinha o que? Uma enxada. Olha só no final. Isso nós chamamos de tecnologia, de modificação. Como é bacana, não é? Essas invenções que os homens inventam, criam. Agora você vai responder a questão A, que tem aqui a imagem 1 e 2, você vai analisar a imagem 2 e 3, imagem 3 e 4, imagem 4 e 5. Bom? Então, meus amores, agora nós vamos só para quê? Tia Elisane trouxe 2 convidadas muito especiais. Elas são especiais porque também elas são o quê? A profissão delas? Professoras. Vamos ficar ligadinhos na nossa aula, que não terminou não. Vamos lá? Olha aqui as nossas convidadas de hoje. Tia Elisane adora trazer convidados, não é? Já perceberam? Então, a tia Elisane vai simular aqui um jogo de flashcard. Flashcard, eles nos ajudam, sabe para quê? A memorizar o conteúdo. Então, aqui a tia Elisane escreveu algumas perguntas e do outro lado tem resposta. Nós vamos brincar, você pode criar o seu aí também, tá bom? Vamos começar? A tia Elisane vai começar. Deixa eu ver, vou escolher esse aqui. A pergunta é: mas antes de eu começar, não tem problema não. Se apresenta, meus convidados, se apresentem. Muito bem, eu sou a tia Leude. Tudo bem, crianças? E aqui é a tia Jéssica. Ótimo! Vamos lá? Minha pergunta é, fique ligadinho, você vai responder também daí. O que contribuiu para surgir novas profissões? Lembra do conteúdo? O que contribuiu para surgir novas profissões? A tia Elisane vai dar um tempinho. Isso mesmo, a tecnologia. Respondeu direitinho, parabéns. Agora a tia Jéssica vai tirar uma carta. E a pergunta é: qual profissional usa foguete e traje espacial? Será? Quem sabe a resposta dessa pergunta? E olha só, a resposta é o astronauta. Ótimo, agora a tia Leude. Vamos lá, eu vou escolher essa daqui. Vamos lá para a pergunta, prestem atenção. Como pode modificar o trabalho de um profissional? Vocês sabem a resposta? Pensa aí. Vão pensando. Vamos lá. Isso. A resposta é, vamos ver quem acertou. A partir de novas invenções. Parabéns para você que acertou. Como a tia Elisane falou, essas novas invenções vão o quê? Facilitar o nosso trabalho, contribui para melhorar o nosso trabalho. Vamos na próxima? Agora sou eu, o próximo.
Pergunta: qual é o conteúdo que nós estamos trabalhando no primeiro ano? Lembra? Isso mesmo! Invenção e trabalho. Agora vamos na última carta, tia Jéssica. E a pergunta é: com muitas atividades dos seres humanos foram aperfeiçoando e ampliando. Por quê? Por que as atividades do ser humano foi só se aperfeiçoando? Pensem aí que eu vou já dizer a resposta. E aí, primeiro ano? Vou falar a resposta agora, vamos ver quem acertou. Porque a tecnologia foi melhorando as condições de trabalho e de inúmeras pessoas. Olha, criança, olha, vocês observaram o quanto que foi legal essa brincadeira? Deu para memorizar o conteúdo que a tia Elisane acabou de falar. Então, meus amores, parabéns para vocês que acertaram. E quem não acertou pode ler novamente o conteúdo, tá bom? Faça a atividade, ó. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.